Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu me chamo Jadse Faí Ferreira, eu sou juíza de direito titular da comarca de Jaguapitã, aqui no Paraná, e é com grande satisfação que eu recebo esse honroso convite da Escola Superior do Ministério Público do Paraná para mediar esse importante encontro do projeto Mão na Massa, que hoje destaca uma relevante iniciativa da Promotoria de Justiça de Jaguapitã. Eu aproveito esse momento para enaltecer publicamente o trabalho do Ministério Público do Estado do Paraná, é uma instituição imprescindível para a proteção dos direitos fundamentais. Eu tenho muito orgulho do Ministério Público, venho de uma família de membros do Ministério Público, então, de alguma forma, também me sinto parte dessa instituição. E a temática que nos reúne hoje aqui também é muito relevante e urgente, que é o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. E hoje nós vamos apresentar o projeto de fluxo de atendimento à mulher em situação de violência, que a partir da lei 10.778 de 2013, com posterior regulamentação pela lei 13.931 de 2019, tornou obrigatória a comunicação à autoridade policial no prazo de 24 horas dos casos de violência contra a mulher atendidos nos serviços de saúde. Então, essa inovação legislativa que tinha como um escopo inicial o aprimoramento estatístico e a formulação de políticas públicas, ela passou a ser utilizada aqui em Jaguapitã como um instrumento de proteção integral a essa vítima, a partir de uma articulação entre a vigilância epidemiológica, a assistência social, o atendimento psicológico, o Ministério Público e as forças de segurança. E hoje o meu espaço de fala aqui, como magistrada, é que esse projeto ele foi implementado na comarca em que eu sou juíza titular, né, juntamente com a Promotoria de Justiça, e representa muito mais do que a implementação de um simples fluxo administrativo. Simboliza um compromisso concreto do sistema de justiça com a efetivação de direitos humanos das mulheres e como enfrentamento de uma das formas mais persistentes de violação desses direitos, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher. E nós temos no artigo 8º, inciso 1 da Lei Maria da Penha, que deve existir uma integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho, habitação. E é exatamente essa lógica de integração que norteia o projeto que vai ser apresentado pelo Dr. Bernardo nessa manhã. Então, isso significa dizer que o papel do sistema de justiça como um todo, ele vai além de uma atuação reativa, né, que muitas vezes é limitada à análise dos autos e aplicação da lei. Isso assume com o projeto uma posição ativa, preventiva, integrada na proteção das vítimas, né? E muitas vezes a gente sabe que o acesso à justiça ele não começa numa audiência de instrução, mas sim nesse primeiro atendimento, no acolhimento humanizado, numa resposta rápida e numa articulação mais eficiente da rede. E como magistrada, né, nessa perspectiva, é importante que nós não conseguimos ignorar que muitas mulheres elas chegam ao fórum quando já estão numa situação extrema, né, e muitas vezes irreversível. Então, por isso que projetos como esse projeto que vai ser apresentado hoje, é um canal de comunicação imediata entre os órgãos envolvidos, o que promove uma atuação mais conjunta, célere e estratégica, né? Então, eu entendo que a prevenção e repressão à violência contra a mulher, ela é amparada em tratados internacionais, né? Temos a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, que é a CEDAW, temos a Convenção de Belém do Pará, temos uma previsão constitucional para combater, né, a violência nos âmbitos das relações, e também esse projeto, ele está baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, né, a ODS. Então, uma perspectiva macro que pode ser implementada numa perspectiva micro na comarca. Então, com base nisso,
eu tenho a satisfação de apresentar o promotor de justiça da comarca de Jaguapitã, Dr. Bernardo, que vai compartilhar conosco os detalhes desse fluxo inovador, a experiência concreta na implementação local e vai também fornecer o passo a passo para os senhores e senhoras implementarem nas suas respectivas comarcas. Né? O Dr. Bernardo foi promotor de justiça em diversas comarcas, já aqui no Paraná, passou por Terra Roxa, por Ubiratã, Andirá, e hoje é titular da Promotoria de Justiça de Jaguapitã. E passo, então, a palavra ao doutor. Fiquem à vontade todos para fazer interações aqui no chat, enviar perguntas, comentários, que vão... O nosso objetivo aqui no Mão na Massa é fazer uma conversa, né? Fornecer subsídios, mas também uma troca de experiências. Então, eu vou fazer algumas intervenções durante a fala do doutor, ler as perguntas, ler os comentários, fazer também algumas reflexões para que possamos engrandecer a nossa discussão. Tá? Então, sem mais delongas, passo a palavra ao doutor Bernardo Marino Carvalho. Obrigada, doutor. Obrigado, doutora Jade. Para mim, hoje, é uma grande satisfação poder apresentar esse projeto aqui e poder apresentar esse projeto para o Ministério Público na companhia da doutora Jade, que tem uma luta conhecida na defesa dos direitos das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Tem um premiado projeto Voando Alto, que vê o problema sobre a violência doméstica e familiar sob a perspectiva da independência e foi incorporando, né, várias outras medidas, várias outras ferramentas, né, se tornando um verdadeiro canivete suíço de acolhimento, vamos dizer assim. Né? Então, assim, fico muito feliz e fico muito agradecido e enaltecido com o convite da escola, né? Na verdade, a doutora Fernanda, alguns já passaram por isso, né? Me deu um golpe, vamos dizer assim. Eu só procurei para pedir para gravar uma reunião do fluxo. Ela falou: você tem um fluxo aí? É um projeto, doutor. Ah, tá. Então você vai fazer um mão na massa para a gente, muito legal, que você vai poder levar essa experiência para os demais. E aí, apesar de todas as dificuldades de tempo, de trabalho, né, a gente topou essa ideia e aqui estamos finalmente concretizando esse projeto, né, que expondo esse projeto para vocês e, querendo ou não, apresentar o Mão na Massa, né, é um projeto também, né, que exige muita dedicação, muita preparação para poder, né, fazer valer o tempo dos senhores que estão aqui, oferecendo alguma coisa que possa ser útil nas suas comarcas. Dito isso, também queria agradecer a Leonora, né, que sempre nos acolhe tão bem e que sempre nos orienta, trazendo segurança que a gente precisa para nós que não estamos acostumados com esse tipo de apresentação. Pelo menos eu não costumo dar aula, então é sempre um desafio falar para as pessoas. Dito isso, meus amigos, eu queria dizer para os senhores, vou colocar uma apresentação aqui na tela, né? E queria falar para os senhores muito que esse projeto, na verdade, ele foi inicialmente implementado em Terra Roxa, né, a partir também de uma técnica em epidemiologia que entendia muito de epidemiologia, e aí lá a gente foi costurando, né? E a questão ele surge a partir dessa, vamos dizer assim, dessa sensação que a gente tem, né, desse incômodo que a gente tem de estar enxugando gelo quando a gente trabalha com violência doméstica, né? A gente, nós parecemos muitas vezes, as varas criminais, até de cidades iniciais, até de intermediárias, parecem muitas vezes varas especializadas em violência doméstica, né, de tantos que são os casos, né? E aí aquelas vítimas acabam se repetindo, a gente está ali sempre atuando, né,
após os fatos acontecerem, muitas vezes após fatos muito graves, após um feminicídio. Isso traz uma sensação de impotência gigantesca. A gente fica pensando muitas vezes, será que não poderia fazer diferente? Será que é assim mesmo? Será que a gente vai ficar soterrado, né, em tantos processos, em tantos inquéritos sobre violência doméstica? E a gente vê essas mulheres muitas vezes peregrinando entre vários órgãos, buscando ajuda, buscando apoio, muitas vezes sem saber para onde ir, né, porque ela está muitas vezes naquela relação que é, de certa forma, talvez a única forma de afeto que ela conheça. E aí, além disso, a gente sabe, a gente tem várias situações, casos de subnotificação. E como é que a gente pode ter tanta certeza dessas subnotificações? Porque muitas vezes nós pegamos essas mulheres que estão sendo vítimas de violência doméstica há muitos anos. Então, se elas se elas só estão aparecendo agora, significa que elas passaram todo esse tempo, né? Todo esse tempo sendo vítimas em silêncio, que não era notificado. E aí, o que nós queremos apresentar hoje é um modelo. A lei trouxe uma obrigação de notificação, muito simples. A notificação diz que a vigilância epidemiológica deve informar os casos de violência doméstica que receber dos órgãos de saúde públicos e privados para a autoridade policial em 24 horas. A lei fala isso. Então, como é que a gente pode transformar isso num fluxo? É isso que eu gostaria de trazer para vocês. Essa experiência que gostaria de trazer para vocês, que é uma experiência que nós tivemos aqui, é replicada, senhores, em qualquer município. Qualquer município, independentemente do porte, do tamanho, da estrutura, ele pode ter um fluxo implementado. E, para continuar, eu preciso falar um pouco, e vocês vão entender do que se trata, o fluxo, à medida que eu vou explicando. Vocês precisam conhecer um pouco, talvez trazer, que nem todos saibam, um papel pouco conhecido da epidemiologia, né? Que, em geral, a gente tem a epidemiologia, né, como aquele órgão que cuida das doenças, né? As doenças, onde é que tem uma epidemia, é papel da epidemiologia. Fatores determinantes das doenças em populações humanas, basicamente isso. Só que ele não faz apenas isso. A epidemiologia também atua e monitora, vamos dizer assim, violências interpessoais e violências autoprovocadas. Por quê? Porque, em termos estatísticos e em termos de aleatoriedade, vamos dizer assim, como muitas vezes são algumas situações de doenças, ou seja, você não sabe exatamente onde vai acontecer, são fenômenos que se repetem em diferentes áreas geográficas, e muitas vezes têm a mesma origem. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, mas também pode ser também um tipo de violência, como a violência doméstica. Então, estudar esse fenômeno é um fenômeno, de certa forma, da violência doméstica, de certa forma, como estudar uma doença, aspas, gigantescas, essa afirmação. E aí, o que acontece com a epidemiologia? Ela tem o dever de inserir todos os dados que ela recebe no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM. Eu vou falar muito hoje sobre a ficha SINAM, que é exatamente a ficha que a epidemiologia recebe com essas informações, tanto de doenças também, como de agravos interpessoais, dentre eles, aqueles provocados em situação de violência doméstica. E a epidemiologia, com essa conduta, ela serve como base para políticas públicas baseadas em evidências, porque eu vou ter dados, eu vou ter números que indicam o fenômeno. Eu vou saber, quando comparar diferentes municípios, diferentes estados, onde esse fenômeno é mais marcante, onde ele é menos marcante, e com isso definir como uma política pública deve ser implementada e a quantidade de recursos que deve ir para cada um desses locais. Então, essa notificação de violência doméstica, ela é uma notificação de natureza obrigatória.
De onde veio essa obrigatoriedade? A Lei 10.778, né, trouxe que devem ser objeto de notificação compulsória os casos em que houver indícios ou confirmação. Vejam que a lei fala em indícios ou confirmação de violência doméstica contra a mulher atendida nos serviços públicos e privados de saúde. Então, sempre que um órgão público ou privado receber um caso de violência doméstica, ele deve obrigatoriamente preencher a ficha, assinar e encaminhar para a epidemiologia. Em 2019, veio, vamos dizer assim, o pulo do gato, em que se acrescentou a obrigação da epidemiologia informar esses casos de violência doméstica à autoridade policial. E então deixou de ser apenas uma obrigação para a formação de estatística, para também passar a ser um instrumento de atuação ativa no combate da violência doméstica. Porque essa vítima que procurou o serviço de saúde apenas para ser atendida em razão de alguma violência que sofreu, esse caso vai ser também encaminhado à autoridade policial por meio da epidemiologia. Essa comunicação deve se dar em 24 horas. E foi acrescentada na Lei 10.738. E aí eu tenho uma obrigação que poderia pensar como uma obrigação burocrática. E a partir dessa ideia, dessa obrigação burocrática, eu posso transformar isso num fluxo de atendimento, numa rede de proteção. Isso é o que a lei prevê. Mas eu posso transformar isso nisso, com todos os órgãos atuando de forma integrada, assim como acontece na infância, para a proteção das vítimas de violência doméstica e familiar. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Como transformar isso nisso. E aí, como eu disse, a epidemiologia ela é o coração, né, da rede de proteção nesse sistema que a gente propõe aqui. Por quê? Porque ela recebe as notificações e boletins de ocorrência, né, e distribui essas informações imediatamente, acionando a rede. Vocês vão ver que toda a informação acaba passando pela epidemiologia, que distribui e aciona os outros órgãos, porque, claro, né, gente, eu vou falar aqui certamente para pessoas que têm uma visão crítica sobre o fenômeno da violência doméstica, e falar, mas algumas é meio óbvio que eu vou falar aqui, mas a gente precisa dizer, né? Tipo, a violência doméstica não é um problema de segurança pública, né? Ele é um problema social que exige atuação integrada. Então, a partir do momento que eu integro, vamos lá, a saúde notificou. Opa, mas essa mulher está passando violência doméstica. Qual é o problema que ela tem? Ora, ela tem uma dependência econômica. Vamos trazer assistência para trazer um suporte econômico para ela. A polícia registrou o boletim de ocorrência. A polícia encaminha o boletim de ocorrência para a epidemiologia e aciona a saúde mental. E aí, a saúde mental acolhe esse trauma, né? Empodera, fortalece emocionalmente essa mulher. E aí, todos juntos, né, atuando nas diversas áreas, é só aí que a gente tem condições de ajudar essa mulher a romper esse ciclo de violência, né? E aí, eu queria trazer para os senhores também a importância de tudo ser registrado em um procedimento administrativo. Muitas vezes a gente vai atuando de forma intuitiva, e eu tenho esse defeito, né? A gente vai fazendo as coisas aqui, muitas vezes, no dia a dia, né? O dia a dia que vai engolindo nossos sonhos, e a gente não para fazer isso num procedimento administrativo. Mas é de fundamental importância colocar isso num procedimento administrativo. Isso vai ajudar a que a gente possa controlar o que está fazendo, que a gente possa saber para onde está indo e possa saber como ajustar o rumo do projeto, né, do fluxo, à medida que ele vai acontecendo e ele vai sendo maturado, né? E aí, para ajudá-los nisso, né, primeiro, vai ser enviado, né,
um material com roteiro completo, com todas as etapas do fluxo, também um roteirinho para as reuniões que serão feitas, né, para ajudar os senhores não terem que pensar no que vão falar. Então, acaba sendo, né, torne fácil aquilo que você quer que seja feito e torne difícil aquilo que você não quer que seja feito, né? Então, se eu coloco o celular aqui do meu lado, eu vou provavelmente ficar mexendo nele, né? Se eu enfio ele numa gaveta, é mais difícil. Então, essa é a ideia aqui, tornar fácil, fácil. Então, vai ser enviado o modelo comportaria com os ofícios e com as orientações específicas por órgãos e estratégias de fiscalização, porque vocês vão ver que o Ministério Público acaba tendo um papel mais, primeiro, de indutor da conduta da política pública, mas depois de fiscalização para ver se o fluxo está sendo cumprido. E aí, o que é que a gente espera que aconteça, né, com os resultados, né, que a gente espera que esse projeto traga, né? Um aumento das notificações, que não é igual ao aumento da violência. Na verdade, é uma redução da subnotificação, que, como eu disse, é, infelizmente, muito comum, principalmente no fenômeno que é multidisciplinar, complexo, que causa muita vergonha a essa mulher vítima de violência doméstica, que tem que romper um monte de preconceito para poder chegar até um órgão público e contar o que aconteceu. Nós vamos ter o assunto violência doméstica sendo tratado o tempo todo na rede, com os órgãos. Então, nós vamos criar uma cultura de órgãos de proteção à violência contra a mulher. A rede vai passar a ter isso em mente como uma máxima, né? E a gente, aqui em Jaguapitã, já tem colhido muitos frutos com relação a isso, porque até a forma, né, com que a polícia militar e a polícia civil atende essas pessoas, a gente nota que melhorou muito, melhorou bastante, porque todos sabem que nós estamos de olho. O judiciário está de olho, o Ministério Público está de olho. E aí a gente tem esse bom fluxo funcionando em rede, né, criando essa rede e fazendo-a funcionar como uma barreira para essa violência doméstica, porque muitas vezes a mulher fica, o homem, ao saber que tem proteção verdadeira e efetiva, acaba sendo um fator de inibição, né, né, contra a violência doméstica. E aí, uma coisa que eu queria pedir para os senhores, que vocês tivessem em mente, né, com relação ao fluxo. O fluxo foi algo absolutamente empírico que foi sendo construído por meio de tentativa e erro. Tentativa e erro mesmo, literalmente. Então, assim, não tem um jeito certo de fazer. Não tem um jeito certo de fazer. Ele foi se adaptando à realidade, considerando as ferramentas, ou seja, os órgãos disponíveis no meu município. Mas ele funciona em Jaguapitã, que tem 15 mil pessoas, mas também funciona em Guaraci, que tem 5 mil, que é a outra cidade da comarca aqui. Então, assim, ele é adaptável e os senhores os senhores devem mudá-lo e adaptá-lo à realidade de toda a comarca, independentemente do tamanho. Ainda que seja, inclusive, uma comarca grande, também funcionará, caso implementado. E aí, antes de tudo, antes de falar, né, das etapas em si, eu queria só falar de algumas questões. Primeiro, é muito importante que os senhores consigam, se for possível na comarca, a parceria com o Conselho da Comunidade. Como o Conselho da Comunidade aqui é muito integrado, facilitou bastante a implementação do fluxo, porque a ligação que ele tem com diversos órgãos da comunidade é muito grande. Então, fica mais fácil aplicar o fluxo, implementar, e os órgãos também se tornam mais receptivos. É importante também conhecer a rede, conhecer os órgãos de proteção como um todo, os órgãos de assistência social, de saúde. Sem conhecer os órgãos, fica bem mais difícil implementar, porque eu não sei sequer com quem eu posso contar para implementar esse fluxo. Além disso, eu tenho que buscar pessoas sensíveis ao problema na rede, conversar com as pessoas. Eu devo discutir com as pessoas, e a gente vai percebendo aquelas pessoas que são mais indiferentes ou menos indiferentes ao problema. E, por fim, senhores, a gente está muito acostumado, né,
a, assim, a requisitar, a fazer TAC, fazer execução, a denunciar, mas no caso da rede de proteção, eu preciso de aliados, né? Eu não consigo fazer impor a vontade simplesmente do promotor, do Ministério Público, mesmo do Judiciário, no caso da rede de proteção, porque é uma obrigação, tirando a obrigatoriedade da notificação à epidemiologia, a atuação dos outros órgãos e da própria epidemiologia para os outros órgãos acaba sendo algo discricionário, né? Para que a gente faça desse modelo como eu implementei aqui. Talvez haja outras formas de ser obrigatório. Mas, então, é preciso trazer e encontrar aliados. Oi, doutora. Não, doutor, só uma questão para a gente refletir. Como nós, nas nossas comarcas, podemos fortalecer essa cultura de cooperação interinstitucional, né? E é exatamente isso que o doutor está colocando. Buscar aliados e engajar. Como que a gente engaja essas pessoas? Exatamente. Exatamente. Como é que a gente sensibiliza, engaja, né? Que é trazer todo mundo, né? A gente acabou vendo, né, algumas dificuldades de implementação, do apoio das advogadas por outras questões, enfim, que aí vai dando aquele desespero, gente, vamos, e aí, como às vezes tem órgãos que acabam não comprando a ideia, a gente fica, né, preso, e a gente fica ali tentando refazer, se reinventar, às vezes uma coisa que no determinado município foi ridiculamente fácil de conseguir, né? A gente chega numa outra comarca, né, doutora? E, enfim, Sim. faz parte também, né? Mas eu acho que é exatamente isso, conversando, promovendo um diálogo muito sobre o tema violência contra a mulher, isso acho que motiva as pessoas ao nosso redor. Quando a gente tem mais essa fala, acho que isso vai motivando uma rede inteira, né? Sim. Doutor, só aproveitando aqui, a doutora Paola Figueiredo Mila Todeschini Alves, que ela é médica, ela colocou uma pergunta. Tem um promotor, doutor Timothy, que organizou um grupo de escuta dos homens envolvidos com violência doméstica. Essa iniciativa está nesse procedimento discutido hoje? Pode ir? É que esse é seu, doutor. Esse filho é seu. Doutora, neste fluxo, nós não temos esse projeto de grupos reflexivos. Nós temos um grupo paralelo, que é conduzido por uma psicóloga do Conselho da Comunidade, aqui em Jacopitã, chama Grupos Aqueu, e promove esse encontro entre os homens para desconstruir padrões machistas, do patriarcado, trazer vários temas para buscar mesmo uma reflexão sobre essa violência praticada. Não está no fluxo, mas é parte de todo um projeto maior na luta contra a violência. Sim. E aí, aproveitando a pergunta da doutora, o que, na verdade, até eu e a doutora Zé, a gente teve essa conversa, o que, na verdade, é o fluxo de atendimento é só um esqueleto, é uma forma de acionar os órgãos da rede e a criação dessa rede. O conteúdo que se vai ser colocado, né, a partir dessa notificação vai de cada comarca. E aí eu vou tentar retomar essa ideia, né, mas para os senhores verem que, na verdade, o que cada um vai fazer depende da comarca. Então, eu posso colocar, né, o grupo de reflexão, eu posso colocar o grupo de apoio mútuo entre mulheres, de fortalecimento, vamos dizer assim, individual, né, de empoderamento, melhor dizendo. Então, assim, vai de cada órgão. Ele é só um esqueleto. Ele não se incompatibiliza com nenhum tipo de iniciativa que já haja no município. Pelo contrário, ele só vai ser uma forma de deixar todo mundo sabendo do que está acontecendo. Mais do que o que fazer, é uma forma de como se comunicar. O fluxo, na verdade, é apenas uma forma diferente de fazer com que os órgãos se comuniquem. E os senhores vão ver também que eu vou falar muito sobre coisas que quem tem mais experiência em rede vai dizer assim, não, ele só está falando
está falando que é do fluxo, mas isso aí já é o que o órgão tem que fazer. Sim, exatamente. Porque não é sobre vamos dizer assim, atribuições específicas dos atores do fluxo. É sobre uma comunicação entre eles. Mas por que eu vou falar sobre as atribuições dos órgãos? No mundo ideal, nem precisaria ter essa parte, né? Eu ia chegar aqui e ia falar para os senhores, olha, o fluxo funciona assim, e rapidinho a gente terminava. Só que cada órgão tem essa atribuição, e muitas vezes eu nunca cheguei numa comarca que todos já fizessem as suas atribuições completas de uma forma assim, integrada e principalmente de uma forma, vamos dizer assim, humanizada para o problema da violência doméstica. Então, a ideia de trazer as atribuições de cada um dos atores é para que os senhores, uma vez implementado o fluxo, tenham condições de cobrar dos órgãos, né, aquelas obrigações que já são inerentes a cada um desses órgãos. Então, entrando especificamente no fluxo, tudo começa, senhores, com uma reunião de apresentação do fluxo para órgãos públicos, para entidades da sociedade civil. Por quê? A gente precisa incutir neles, nos órgãos, essa ideia do que vai ser o fluxo. A gente precisa plantar primeiro essa semente. É para não assustar. Então, a gente primeiro fala como se com todos, mas sem falar com nenhum deles de forma específica, né? E aí a gente sugere aqui, e está tudo isso no material, os órgãos e entidades a serem convidados, né? E aí, assim, são todos os órgãos mesmo ligados ao poder, aí, ao sistema de justiça, polícia militar, e aí eu vou ter conselho da comunidade, quem cuida da saúde, da educação, da assistência social, ou seja, esses secretários respectivos, as equipes do CRAS, CRES, a própria epidemiologia, OAB, vereadores, não coloquei aqui, mas no da gente compareceu também prefeito, diretores de escolas, associação comercial. Né? Numa cidade pequena, isso é bem importante, porque as pessoas vão falar entre si sobre isso, né? Vão começar a comentar sobre sobre essa ideia, sobre o projeto. Isso vai ajudar bastante a reduzir as resistências, porque as pessoas vão ver, elas vão chegar lá sem saber que a gente está querendo criar uma obrigação para elas, né? Então, assim, estamos aqui para criar uma obrigação para vocês, as pessoas já ficam um pouco reticentes. Agora, se você primeiro chega, explica o que é, explica que é algo simples que eles vão ter que fazer, além do trabalho que eles já deveriam estar fazendo, isso reduz bastante. E aí, uma sugestão também é fazer uma mesa, né, para dar uma mesa ali de discussão, fazer a composição de uma mesa que ajuda bastante assim, a dar um ar mais, assim, mais formal ao ato, e as pessoas acabam dando mais valor à experiência, né, a partir do momento em que tem essa formalidade, felizmente ou infelizmente. E aí, até trouxe aqui, tá no roteiro que será enviado, né, mas, assim, proposta, né, que aí a gente fala que vai aperfeiçoar o combate à violência doméstica familiar, criação de uma rede integrada, contextualiza o problema, né, como uma epidemia, como um grave problema social, traz o fundamento legal, né, para o fluxo, né, e a questão da notificação obrigatória, expõe os benefícios para a vítima, que vai receber atendimento simultâneo, para os profissionais, vão ter clareza de suas funções, para o município, que vai ter, e esse é o pulo do gato para trazer o prefeito para nós, aumento de verbas disponibilizadas, porque vamos gerar estatística. O SINAM, né, o Sistema de Notificação de Agravos de Notificação, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, ele define a política pública e define também a distribuição de recursos. Então, um município que tem os seus casos de violência doméstica todos registrados, esse município terá um maior recebimento de recursos, né? E também, voltando à reunião, né?
vamos expor também como vão ser os próximos passos, e aí vamos falar, né? E esse é o golpe, né, que a gente dá. Pessoal, e aí a gente vai ter uma reunião aqui para implementar o fluxo, onde serão convidados tais e tais órgãos, né? E aí, depois disso, né, pode já sair com a data, a gente pega os contatos, os e-mails dos participantes lá, e aí a segunda etapa já é a implantação, né, que deve vir logo na sequência. E aí nós devemos restringir para os órgãos que vão efetivamente participar do fluxo, né? O Poder Judiciário, ele participa como sistema de justiça, mas recebendo uma maior quantidade de informação, é uma participação indireta. Até a participação do Ministério Público também é a sua participação como forma de fiscalização, né? Ele recebe as comunicações, como os senhores vão ver, mas para poder fiscalizar. O Conselho da Comunidade, secretário de Saúde, porque se a gente traz o secretário de Saúde do nosso lado, ele consegue determinar, eventualmente, em caso de resistência, que a epidemiologia, que a vigilância sanitária, que as UBS, os hospitais trabalhem conosco, né? Os órgãos responsáveis pela saúde mental, né? CAPES, se houver algum órgão que cuide de baixo e médio risco, baixo e médio risco no município, os técnicos, né, desses órgãos, Polícia Civil, Militar, muito importante, secretário de Ação Social e equipes do CREAS-CREAT. Esses são os órgãos, efetivamente, que vão participar dessa implementação inicial do fluxo, né? E aí, mais uma vez, aqui trazendo, né, o fundamento legal da notificação, é a notificação obrigatória. E por que é que eu estou enfatizando tanto isso? Porque os órgãos de saúde, né, acabam tendo muita resistência, eles têm muito medo de retaliação, né? Os técnicos como um todo. Então, olha, é obrigatório. Então, isso é preciso ser dito, né? Vamos para a transformação numa rede de proteção. Trouxe novamente aqui. E aí, né, o que é que define? Por que é que eu posso dizer que o fluxo cria é uma rede de proteção? O que é que faz uma rede de proteção? O que é que define algo como uma rede de proteção? Uma rede de proteção ela é definida como é na infância, integração entre os órgãos, né? Ela vai sempre tratar de um determinado grupo social, um determinado grupo vulnerável que vai ser o foco de atuação daquele conjunto de órgãos, né? Uma rede de proteção também precisa, para ser rede, de atuação conjunta. É a atuação conjunta que garante, né, que teremos uma rede de proteção. E também o compartilhamento de informações. Então, vamos lembrar, o que é que eu quero fazer? Eu quero chegar disso para isso. Ou seja, eu tenho as portas de entrada do caso de violência doméstica e o acionamento de toda a rede de proteção a partir daí. E aí, na segunda etapa, eu vou trazer para os senhores aqui as funções de cada um dos atores, né? E aí, eu vou falar isso mais uma vez. Se os senhores observarem bem, boa parte daquilo que eu vou falar são obrigações inerentes desses órgãos na sua atuação diuturna. Não está ligado tanto à violência doméstica, mas sim na atuação diante de qualquer grupo vulnerável. Só que, até hoje, né, eu nunca cheguei num município que todos os órgãos cumprissem todas as suas funções, e nunca saí de um município em que, apesar de toda a luta, que todos os órgãos estivessem cumprindo todas as suas funções. Então, mais uma vez, eu trago isso aqui, essas funções, para que os senhores possam cobrar, saber, né, o que cada órgão faz, ou melhor, o que cada órgão deveria estar fazendo. E aí, primeiro eu vou falar das unidades de saúde, tá? Voltando aqui, ó, aparece a seta do mouse não, né? Mas, se os senhores observar bem, bem no meio Aparece, aqui, doutor. aparece... Ah, pronto. Bem no meio aqui, eu tenho a saúde, que são o UBS, Hospital Municipal, e saúde mental.
A ideia é que elas enviem a ficha SINAM para a vigilância vai extrair as informações da ficha e vai mandar para a saúde mental, quando não for saúde mental que mandar, para atendimento psicológico, CAPS, vai mandar para a assistência social, vai mandar para a Polícia Civil, vai mandar para o Ministério Público, para fins de fiscalização. Tá? Então, como a unidade de saúde se integra ao fluxo? As unidades de saúde, elas recebem as vítimas, mesmo nos casos que não passaram pela polícia. Então, o que acontece? Normalmente, casos de violência física. A vítima está machucada, precisa de um atendimento, enfim, quebrou uma costela, precisa de atendimento, está tendo muitas dores de cabeça depois de sofrer violência física, precisa de atendimento, e está num contexto absurdo de ciclo de violência, não procura as autoridades. E aí ela chega lá e as unidades, os técnicos, percebem que se trata de uma situação de violência doméstica. Eles devem preencher a ficha SINAM e encaminhar imediatamente a epidemiologia. Se der, né, esses órgãos, as unidades devem também incentivar o acionamento da polícia, né, mas é algo que realmente não tem como obrigar. Eles podem chamar em si a polícia, mas muitas vezes é situação flagrancial, né, então assim, não tem muito o que ser feito com relação a isso. E aí, olha, pensem bem nessa mulher que está, muitas vezes, sendo vítima, apanhando, né, que se fala, há muito tempo. Ela até hoje nunca procurou a violência doméstica, as autoridades, quer dizer. Nunca procurou, até hoje essa mulher vítima de violência doméstica não procurou as autoridades. E ali você tem uma oportunidade de ouro. Aquele órgão vai ser provavelmente, aquele hospital, aquela UBS, um único órgão público que vai tomar conhecimento daquela situação de violência. Então é uma oportunidade de ouro de trazer a proteção, de trazer o fluxo daquela mulher. Então, mas vejam, para que essa atuação das unidades de saúde seja efetiva, primeiro é preciso que esses órgãos tenham uma abordagem adequada, com uma escuta ativa, um acolhimento, senão jamais essa mulher vai falar o que está acontecendo. Ele precisa ter essas unidades, esses técnicos, precisam ser treinados para poder identificar as situações de violência, mesmo quando a vítima não verbaliza. Né? Existem características, né? Lesões com diferentes idades, né? Por exemplo, roxo mais, né? Como se diz, um hematoma, vamos dizer assim, mais roxo, né? Mais esverdeado, mais amarelado, uma sequência de muitas lesões é um indicativo. Então, tem como treinar, né? Um olho roxo, muitas vezes, esconde uma história, assim. E também só será efetivo, né, se eles entenderem que tem que ser compulsória essa notificação, né, porque, veja, não depende, é uma obrigação legal. Ah, ela não quer, tá. O Estado escolheu tutelar esse direito, apesar da vontade da mulher. Aqui a gente não vai discutir filosofia, né? Ah, deveria respeitar, eu não vou discutir isso. Quem quer discutir isso vai para a academia. A lei determinou que a notificação é obrigatória, ponto final. Então, não tem isso de respeitar a vontade da mulher com relação a este ponto. É a mesma coisa de querer respeitar a vontade da mulher com relação à lesão corporal. Não tem, a lei determinou que é público e incondicionado. Fim da história. Quem quiser discutir isso, só tem a academia, tem os órgãos legislativos lá para ir discutir. Aqui não, aqui a gente tem que aplicar a lei. E aí, a gente tem que trazer algumas diretrizes para esse órgão, né? Para essas unidades de saúde. Quando a gente for conversar com eles, a gente tem que falar com os administradores da importância da capacitação, a gente tem que falar com esses administradores que é obrigatório, que tem uma questão moral. Eu sempre falo, né? Nossa, gente, a gente tem uma questão moral aí importante, né? De ajudar. Eu sempre falo do dever profissional. Se não for suficiente,
né? E sempre falo, gente, se o que está na lei não for suficiente, não esqueçam, né, que vocês podem ter consequências mesmo, assim, vocês passam a ser responsáveis por essa mulher, porque vocês não cumpriram essa obrigação. Então, seja pelo amor, seja pela dor, eles têm que cumprir, não importa como, né? Não, mas eu ouço muito, né? Não, mas se eu notificar esse marido, cidade pequena, né, vai vir atrás de mim. Olha, eu sempre falo assim, ó, não tem estatística de, de técnicos, né, da saúde que vão atrás de quem faz esse tipo de notificação. Tem até contra promotor, tem até contra juiz, mas contra técnicos não tem, né? Então, mas aí você fala, ó, se acontecer, não se preocupe, a gente vai estar aqui. E aí, e faço mesmo, né? Aí, se a pessoa pisa lá, peço prisão, faço escambau lá, porque não posso, eu tenho que honrar, né? Dizer que se eu tenho que criar essa obrigação, né, ou se eu tenho que deixar muito claro que vou exigir a obrigação, eu tenho que trazer meios também para que esse profissional se sinta protegido, né? Para uma diretriz importante também, orientação para o cônjuge se retirar, né, para o agressor, né? Olha, a gente precisa conversar aqui, isso ajuda muito, né? E ajuda bastante que a ficha seja preenchida com o máximo de informações, inclusive com o CPF da vítima. Isso aqui é uma reclamação de todos os órgãos, porque sem isso eu não consigo acionar, não consigo fazer com que, eu não consigo que os outros órgãos façam uma busca ativa para essa mulher. Muitas vezes se perde essa informação porque eu não consigo encontrá-la, né? Então, ela tem as unidades de saúde têm uma importância fundamental, porque as unidades reduzem a subnotificação, trazendo casos que jamais chegariam no Poder Judiciário, né? Que jamais chegariam no sistema de justiça. E essa notificação aciona toda a rede de proteção, né? Vai chegar para a epidemiologia, e a epidemiologia vai acionar os demais órgãos, tirando aquele enxugar gelo, né? Eu não vou só assim, ó, eu vi aqui que você está com problema de violência doméstica, tá aqui punição para o seu marido. Isso é importante, claro que é. Mas eu não posso, e pode acontecer, ou eu tenho que evitar ao máximo que aconteça, o que tanto acontece aqui. A mulher, filho pequeno, não aguenta mais ser violentada, não aguenta mais apanhar desse marido. Aciona a justiça. A justiça vai lá, determina a prisão, afasta ele da residência. Essa mulher se vê muitas vezes com 2, 3, 4 crianças, numa dependência econômica, sem ter o que fazer, sem ter como alimentar seus filhos. Por quê? Porque talvez tenha passado 10 anos na dependência econômica desse cara. O que ela vai fazer? O que é que os senhores fariam? Aí essa vítima volta aqui, não quero tirar a medida de proteção, a medida protetiva. Aí a gente faz o quê? E ela volta para o contexto, esse homem volta, assim, aí sim, né, virado, porque ele percebeu, ficou ainda mais claro, que aquilo que ela fez foi fogo de palha, e aí que essa violência vai aumentar severamente. Então, assim, eu preciso da rede de proteção para tirar essa mulher da violência doméstica. Então, além disso, né, eu tenho a saúde mental. Ela é formada pelos psiquiatras, psicólogos da saúde, que realizam atendimento individualizado em grupo, nos casos de baixo e médio risco, e normalmente, em municípios menores, não tem órgãos específicos para isso, né? Isso vai acontecer nos psicólogos que estão ligados diretamente à Secretaria de Saúde e os psiquiatras que estão ali nas UBS, né? E o CAPS, médio e alto risco, ou no município onde tem CAPS, ou fora do município onde não tem CAPS, né? E aí, vindo aqui, ó, eu vou ter a saúde mental, tanto como notificadora, aqui encaminhando a ficha SINAM, mas não apenas. A ideia é que Polícia Militar registrou um BO, mandou para a vigilância epidemiológica, como vocês vão ver, a vigilância vai mandar para a saúde mental. Ou seja, aquele caso, né, que deveria apenas ser mais um caso policial, passa a ser um caso completo de proteção integral. Polícia Civil, mesma coisa. Polícia Civil vai lá, como os senhores vão ver, manda o boletim de ocorrência para a vigilância epidemiológica. Eles trazem esses dados,
né? E aí ele encaminha para a saúde mental. Então, a saúde mental, ela recebe, ela é tanto envia a ficha, nesses casos aqui, mas se não for ela, a pessoa, o órgão que recebeu aquela mulher, veio da UBS do Hospital Municipal. A ficha foi encaminhada pelo Hospital Municipal, pela UBS, para a vigilância, que foi lá e encaminhou para a saúde mental, que acionou os atendimentos psicológicos e CAPS, né? É assim que ela se entrega ao fluxo, né? Ela recebe as vítimas que não passaram pela polícia. Ela preenche essa ficha obrigatória, se ela for a porta de entrada dessa denúncia. Ela encaminha a epidemiologia e ela recebe os relatórios extraídos das fichas diretamente da epidemiologia via e-mail, quando ela não é a porta de entrada. E com isso, mais uma vez, repito, eu garanto que essa mulher tem uma proteção maior. Como é que eu tenho uma atuação efetiva? Primeiro, senhores, esse primeiro ponto aqui é o ponto mais importante. Classificação imediata do risco em saúde mental. O que acontece? Todo mundo fala assim, não, psicologia, precisamos... A criança faltou na escola, manda para o psicólogo. A mulher está com problema em violência doméstica, manda para o psicólogo. Mandou para o psicólogo. Essa mulher entra numa fila com 200, 300, 400 pessoas. E ela não tem o seu risco classificado. Muitas vezes, temos uma situação de alto risco em saúde mental, e essa mulher fica, muitas vezes, 6 meses, 1 ano nessa fila, para ela vir a ser atendida, para ter o seu risco classificado. Então, essa classificação de risco imediata é fundamental. Fundamental. Classificação de risco. Então, o que é que a gente fez para que isso acontecesse? A gente conversou com o pessoal da saúde mental aqui e acordamos com ele. Sempre que uma vítima de violência doméstica foi encaminhada para a saúde mental, ela tem o seu risco imediatamente mensurado. Se for de médio e alto risco, já vai direto para o CAPS. Se for baixo risco, aí ou vai para psicoterapia individual ou psicoterapia em grupo. Ou fica lá na fila um tempão. Mas, assim, não vou ter uma situação de uma pessoa de alto risco na fila. Então, mais uma vez, essa mulher precisa ter uma abordagem adequada pela saúde mental, né? Isso é mais comum, mas nem sempre acontece. Então, aí vem, assim, o resto das coisas é muito ligado à obrigação. Então, eles precisam trazer essas orientações para a vítima, precisam dizer as consequências das suas decisões, né? Avaliar os sintomas de adoecimento, gente, emocional e psíquico, promover qualidade de vida, desenvolver muitas vezes em grupo habilidades de enfrentamento, né, que essa mulher tem dificuldade. Priorizar, como eu disse, os atendimentos de mulheres que possuem algum transtorno mental. Lembrando que essas situações de violência doméstica acentuam de forma gritante, né, diversos transtornos mentais, que aumentam a ansiedade, pânico, tudo que depressão, né? Quantas mulheres chegam para a gente nas audiências e falam assim, entrei em depressão, não me recuperei depois de ter sofrido essa violência, né? Para uma atuação efetiva, esse órgão precisa fazer o contato telefônico, precisa para fazer esse primeiro acolhimento, precisa fazer uma busca ativa dessa mulher, né? Não é recebeu a ficha lá, tentou, não conseguiu, é isso aí. Não, precisa sim de uma busca ativa. Ele precisa, com urgência, né, encaminhar os casos de alta complexidade e de alto risco para o CAPS, se necessário, né? E, não esqueçam, é um problema intersetorial. Então, esses casos precisam ser discutidos de forma intersetorial. E sempre, mais uma vez, precisamos mostrar para esses órgãos que eles precisam de capacitação contínua, né? Esses órgãos precisam também saber a importância da avaliação de risco. Senhores, mesmo enfermeiros, né, que podem ser treinados para fazer avaliação de risco em saúde mental. Então, não precisa ser só o médico. Então, isso, a gente precisa conscientizar disso, conscientizar da obrigatoriedade legal da notificação, mais uma vez, trazendo a questão moral, a questão profissional, as consequências, mais uma vez, se colocar à disposição
né, informando que a gente que vai acolher, né, a gente precisa acolher a rede também, a rede precisa sentir confiança na gente, né? Lembrar também para eles que a mulher, apesar de tudo, apesar até daquela ansiedade que a gente tem de ajudar, com relação ao acompanhamento psicológico, a mulher tem total autonomia para escolher se quer, se vai ou não recebê-lo, e esses órgãos também precisam ser orientados e receber a diretriz da importância do recebimento completo das informações. E a importância do fluxo, né, mais uma vez, quando eles são a porta de entrada, eles reduzem a subnotificação, tratam a proteção integral e ajudam a romper o ciclo de violência, porque fortalecem essa capacidade de enfrentamento. Oi, doutora. Oi, doutor. Temos um comentário aqui da Daniele Mirac, residente jurídica. Ela diz que essa inconsistência na qualidade dos dados do Sinan é um problema real, frequentemente causado por falta de treinamento, sobrecarga de trabalho, comprometendo seriamente a efetividade da vigilância e das ações de saúde pública, o que exige atenção. Evidenciei isso na minha dissertação do mestrado, muita divergência dos números de fichas Sinan com o número de boletins de ocorrência realizados e medidas protetivas solicitadas. Sim, com certeza. Isso, vocês, quando começarem, se toparem esse desafio de implementar o fluxo nas suas comarcas, vocês vão ver que, assim, toda reunião de avaliação do fluxo, primeira reclamação, dados incompletos, dados incorretos, não conseguimos encontrar a vítima. E aí, tudo que é feito, tudo que a gente está fazendo, naquele caso, vai por água abaixo, porque se a gente não consegue falar com essa vítima, né, a gente não consegue acolhê-la. E aí, seguindo aqui, se ficar muito, eu sei que é muita, às vezes, muita informação e vai falando, e agradeço imensamente a doutora por trazer, né, esses comentários que dão um respiro, né, mas, assim, aqui eu quero aquela ansiedade de trazer o máximo de informações possíveis para os senhores, tá? E aí, falar um pouco da Polícia Civil, né, o promotor veio aqui para falar de composição de Polícia Civil. Pelo amor de Deus. Não, senhores. Por que eu estou falando disso? É só para lembrar para os senhores que não adianta a gente conversar com o delegado, aquele delegado proativo, aquele delegado super cuidadoso com a vítima, se a gente não conversar com os escrivães, né? Então, assim, se a gente não conversar com eles, que muitas vezes fazem as oitivas, se a gente não conversar com as equipes de investigação, que normalmente são as equipes, os investigadores, né, que agora mudou o nome, mas, enfim, são os investigadores, são aqueles que fazem o registro do boletim de ocorrência. Então, eles são a cara da Polícia Civil nesses atendimentos, a primeira cara, né, o primeiro contato. Se a gente não conversar também com as equipes, a gente muitas vezes perde o trabalho. E os senhores vão ver a importância da Polícia Civil aqui, né? E aí, como é que a Polícia Civil se integra no fluxo, né? Ela pode ser a porta de entrada aqui, né? Em que ela recebe a vítima, e aí faz o procedimento normal, né? E encaminha para a vigilância sanitária o boletim de ocorrência. Ou ela pode receber a ficha a partir da comunicação da saúde. Então, a saúde recebe essa vítima, encaminha a ficha Sinan, a epidemiologia extrai esses dados e encaminha para a Polícia Civil. Até, eu coloquei no relatório extraído da ficha Sinan, na verdade, com relação à Polícia Militar e com relação à Polícia Civil, não é o caso. Mas com relação aqui, ó, nesse meio aqui, por que está relatório extraído da ficha Sinan? Existe um entendimento que a ficha Sinan faz parte do prontuário. Então, para evitar discussões, violação, a lei trouxe uma exceção para o sigilo dessa ficha com relação à saúde. O que foi que ela disse? Que o sigilo dessa ficha deve ser transferido para a Polícia Civil com a comunicação da autoridade policial em 24 horas. Claramente, eu estou transferindo o sigilo dessa ficha para a Polícia Civil. Mas, para não entrar nessa discussão, o que é que a gente combinou aqui no município? Que seriam extraídas as informações mais importantes da ficha, né, e seria encaminhada para a Polícia Civil, né? E aí eu encerro essa discussão sobre o sigilo, porque eu não estou violando o sigilo da ficha, né?
E aí, no caso aqui da Polícia Militar e da Polícia Civil, na verdade, o que é encaminhado é o relatório extraído do boletim de ocorrência, né? E aí, como eu estava dizendo, olha, quando ela é a porta de entrada da Polícia Civil, ela faz o procedimento normal, gente. A mulher chega na delegacia, registra o boletim de ocorrência, instauração de inquérito policial e encaminhamento de medidas protetivas. O que é que muda? Ela vai encaminhar o boletim de ocorrência diretamente para vigilância epidemiológica. E por que eu não pedi aqui no município para que eles encaminhassem, preenchessem e encaminhassem a ficha assinante? Bem, se você pedir para o policial dizer para ele que ele vai ter que preencher mais um documento, ele vai subir no tamanco assim e vai ser uma guerra. Então, qual foi o trato, né? O trato foi que é o seguinte, ó, vocês vão simplesmente preencher o boletim de ocorrência com mais informações. Porque, com isso, o boletim de ocorrência é o instrumento de trabalho por excelência do agente de polícia, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então, a partir do momento que eu não tenho que fazer com que eles façam, né, que eu não tenho que eu não exijo que eles façam, preencham mais um documento, eu reduzo a resistência de forma gigantesca. E aí, a partir do momento, vejam, esse caso, gente, ia ser mais um caso normal. Foi lá para o Poder Judiciário, a medida protetiva, a gente denunciou o Ministério Público e acabou. Mas não. Se eu encaminho esse boletim de ocorrência para a vigilância epidemiológica e ela aciona a saúde mental e a ciência social, essa vítima, que era uma vítima, que era um caso estritamente, na prática, de segurança pública, eu trago para ser também um problema multidisciplinar. Ou eu trago uma solução multidisciplinar para um problema que já era multidisciplinar, né? E aí, quando ela não é a porta de entrada, ou seja, quando essa vítima é apenas atendida na saúde mental ou nas unidades de saúde, elas preenchem a ficha, encaminham para a epidemiologia, extrai as informações dessa ficha, encaminha para a Polícia Civil. Eu acabei de tirar essa vítima da invisibilidade com relação ao sistema de justiça. Agora sim ela pode, porque, claro, acolhimento é importante para a vítima e, não me entendam mal, é preciso reconhecer que existem problemas emocionais muito graves também por agressor, né, gente? Mas, assim, eu preciso de punição para ele, gente. Ficar só de conversa não adianta. Inclusive, como os agressores, em geral, são extremamente covardes, basta ver os relatos da polícia militar como um todo, né? Que até a chegada da polícia, a vítima descreve ele como tigrão, e quando chega a polícia, ele é totalmente tchutchuca, né? Muito comum, muito comum. Por quê? Porque são covardes, né? Porque são covardes. Porque se fosse tigrão mesmo, né? A polícia chegou e ia manter a postura, né? Agressiva, mas não mantém, né? Então, ele precisa sim saber que tem a espada forte do Estado ali para punir. E aí, a gente recentemente percebeu um furo, né, no fluxo aqui. Porque o que estava acontecendo? Nos casos que iam para centrais de flagrante, né, que hoje em dia, os flagrantes das centrais de flagrante, que hoje em dia são a gigantesca maioria desses casos, eles estavam ficando meio que no limbo. Porque muitas vezes a polícia militar não notificava. Por que ela não notificava? Porque eu tenho um monte de equipe de um monte de município, cobrindo sempre todos os municípios. Eu não sei se acontece com você, mas todo município que eu trabalhei sempre tinha uma equipe da sede da polícia que vinha cobrir a cidade menor, e essa equipe não estava sabendo nada de fluxo, né? E aí eles não comunicavam. A polícia militar, ela não tem uma estrutura cartorária, né? Ela não é feita para ser, basicamente, uma polícia de papel, né? Ela é feita para ser uma polícia de atuação, né? E aí a gente conversou, né, com o delegado aqui, e a solução é notificação pela delegacia de polícia. Vejam, a delegacia de polícia da comarca, já está inserida no fluxo, amigos. Então, ela só vai fazer o que ela já faz.
E uma coisa que eu não sabia que resolveu o problema. Todo flagrante confeccionado na central de flagrante volta para a delegacia da área. Para quê? Ou para diligências complementares, ou para encaminhar para o Poder Judiciário e Ministério Público. Resolvi o problema. Resolvi o problema porque agora todos esses casos vão poder ser notificados por alguém que já está no fluxo, por alguém que já sabe o que fazer. E aí, para uma atuação efetiva da Polícia Civil, eu preciso deixar muito claro, né, com eles, né, que eles precisam ter uma abordagem adequada da vítima, com acolhimento. Eu preciso deixar muito claro para eles que não é uma obrigação a mais. Não é uma obrigação a mais. Eles não precisam preencher a ficha, basta que ele encaminhe um BO bem preenchido. Se vocês olharem, se os senhores olharem a ficha SINAM para agravos interpessoais, que é a ficha que a saúde preenche nesse caso, e para um BO, os senhores vão ver que as informações são praticamente as mesmas. Praticamente as mesmas. Então, para que eu vou fazer a Polícia Civil ter esse retrabalho? Não tem sentido. A única coisa que a gente combinou com eles para essa atuação efetiva, a partir de uma sugestão da assistência social, é que eles sempre perguntassem para a mulher se há dependência econômica, e esse fato é sempre registrado no boletim de ocorrência. E aí, a gente traz também as diretrizes para eles. Olha, vocês precisam se capacitar continuamente, né? Muitas vezes a atuação no combate à violência doméstica, ela é contraintuitiva, né? Eu fui delegado há muito tempo e, assim, eu conheço como os agentes funcionam, né? Os agentes funcionam com cabeça de segurança pública. Então, quando entra uma vítima de violência doméstica que foi agredida pela quinta vez, está registrando seu quinto boletim de ocorrência, os senhores sabem o que um policial civil vê? Normal. O policial vê como se fosse uma vítima de roubo que passou pela mesma esquina pela quinta vez para ser roubada pela mesma pessoa. Eles não veem o problema social subjacente. Eles não veem o problema interdisciplinar e emocional subjacente. Eles foram talhados para combater bandido. Bandido no sentido clássico, né? E aí combater agressor, né, que a gente chama, né? Bandido de crimes contra o patrimônio, contra a vida de bandido, e agressor de vítima, a gente chama de agressor. Eles foram talhados para combater bandido, não agressor. Então, eles precisam, sim, de capacitação para incutir neles, para que eles entendam que há outras questões ali envolvidas. Os policiais, eles são o primeiro contato. Então, eu preciso trazer essa diretriz para eles. Olha, vocês são o primeiro contato na maioria dos casos. Então, se vocês fizerem um bom atendimento, isso muda tudo. Porque essa vítima vai confiar no sistema. E tem uma perguntinha, gente, que a gente está tentando implementar, que, na verdade, já passou a ser feita, mas que a gente ainda vai avaliar o ganho que a gente teve com essa pergunta. Um dos grandes problemas que eu vou mostrar para os senhores é a baixa adesão das mulheres à assistência social por vergonha, por recusa, mas os policiais passaram a perguntar aqui, dizendo que a assistência social, informar a vítima, né, que a assistência social vai fazer contato perguntando se ela precisa de algo. Essa perguntinha, você precisa de algo, é uma pergunta que cria muito menos resistência. Eu preciso de algo, sim. Estou precisando. Então, eu me atenho mais às soluções que o Estado pode dar para ela do que a sua condição de vítima. E isso é melhor aceito pela vítima. E, ao mesmo tempo, eu devo trazer como diretriz à Polícia Civil a conscientização de que a polícia é essencial para quebrar o ciclo de violência. Um bom atendimento na Polícia Civil, muitas vezes, quebra um ciclo de violência. E a importância para o fluxo, gente, junto com a epidemiologia, um dos corações do fluxo.
é a principal porta de entrada dos casos, né? É quem tem o primeiro contato com a vítima. Ele que cria essa confiança, como eu disse. Se eu tenho policiais civis ali atentos, que não estão ali julgando aquela vítima, que estão escutando, o maior desejo, né, que eles fiquem calados, não precisam falar. Aquela mulher, ela quer contar o problema dela. Então, se o policial só deixa ela falar, né, e não diz assim, de novo, esses dias aqui a gente pegou um caso assim de uma oitiva tão absurda de um delegado que eu acho ele super querido, assim, mas nesse dia ele errou, assim, muito das antigas. Ele revitimizou, assim, essa vítima, né? Você colocou esse cara em casa, você com filho. Meu Deus, era assim, né, doutora? Embrulhava o estômago de ouvir, infelizmente. E a gente tomou as providências que tinha que tomar. Mas, assim, muitas vezes, além do machismo, de tudo e tal, é falta de... Muitas vezes, é bem complexo, né? Mas é falta de alguma forma de conseguir ver o problema sobre sua faceta multissetorial, assim. Doutor, se me permite uma intervenção Claro, por favor. sobre a questão dessas mulheres que não querem, num primeiro momento, ser contactadas pela assistência social. A nossa realidade aqui, pelo menos em Jaguapitã, uma comarca muito pequena, é que todo mundo se conhece, né? E a vergonha, ela vem muito forte nessas mulheres que sofreram violência, que sofrem violência. E uma das questões pontuais que essas mulheres trazem nas suas falas é a questão da confidencialidade, do sigilo dessas informações. Então, o medo de vazar informações sobre o caso, sobre essa violência que ela sofreu, para a população de Jaguapitã é muito grande. Então, eu queria que o doutor, se pudesse expor como essa questão da confidencialidade é essencial para proteger, né, a intimidade, a dignidade e a segurança dessa vítima, e como isso é colocado dentro do fluxo de atendimento. Sim, é essencial essa questão, doutora. Isso mesmo, a gente sofre com esse problema de uma forma muito, muito grave, porque com a ficha, né, eu tenho uma grande vantagem de fazer essas informações circularem por mais órgãos, mas mais pessoas vão saber sobre aquela situação. Então, essas mulheres, senhores, elas têm muita vergonha. E, assim, quanto mais alta, vamos dizer assim, a classe social, maior a vergonha. Quanto, por exemplo, vocês não sabem, as vítimas que mais terão, algumas das vítimas que mais terão dificuldade de denunciar eventuais casos de violência doméstica são as participantes da rede, né? Porque como é que elas vão expor a sua vida privada ali com aquelas pessoas que elas trabalham todos os dias? Então, muitas vezes, essas pessoas se tornam vítimas caladas, né? Então, assim, é preciso o tempo todo falar sobre o sigilo das informações, dizer que, apesar da FO, né, tá recebendo essa informação, ela é uma transferência de sigilo, né, seria uma forma técnica de chamar, ou seja, essa informação não deixou de ser sigilosa só porque está sendo comunicada a outro órgão. E aí, senhor, mais uma vez, é a abordagem pela via moral e pela via legal. Lembrar, né, que você expor essa vítima é você revitimizá-la, mais uma vez, né, trazendo ainda mais vergonha para algo que ela precisou de tanta coragem para superar, ou para iniciar a superação, e que existem consequências legais muito graves, né? Então, assim, a gente tem em Paraci, né, que é outra cidade da comarca aqui, analogia, meio que por analogia, né, mas a rede de proteção da infância, na rede de proteção vazaram 2 casos, e nós conseguimos identificar os 2 conselheiros que haviam vazado as informações, e eles foram afastados, né? Acabou. Assim, não teve mais nenhum relato de vazamento. As reuniões, muitas vezes, vocês vão notar pelo tom da rede, às vezes parecem reuniões
comadre, né? De compadre, né? Aquela só fofocaiada, né? Ah, você viu que fulano... Não, gente. E aí trazer para a realidade, pessoal. Não é admissível tratar esse caso dessa forma. Então, assim, tem até as notícias, né? Se vocês quiserem procurar depois, do afastamento desses conselheiros, né? Vocês podem até usar na reunião, né? Eu sempre falo, assim, não adianta esperar, pessoal, colaboração, vamos dizer assim, moral de todo mundo. Vão ter as pessoas que vão pelo amor e tem pessoas que vão pela dor, né? Eu só tenho um efeito prático que eu preciso ter. Não pode vazar. Não pode vazar, e ponto final, né? E assim, é preciso ser até honesto com essas pessoas, dizer, ó, se vazar, olha o que vai acontecer, né? Eu acho que é até uma questão de honestidade dizer o que vai acontecer. Então, tenham muito cuidado, estejam sempre atentos, né? Perguntem em off, né? Para aquelas pessoas que vocês notam que são mais comprometidas, que são mais éticas, né? Que as pessoas na rede, né? Todo mundo acaba criando relações de confiança dentro dos órgãos públicos, né? Então, se vale dessas relações de confiança, né? Para o trabalho, né? Que é uma forma muito salutar e saudável de trabalhar, né? E aí, muito obrigado, doutor. Isso aí é uma questão que a gente conversa bastante sobre isso. Voltando aqui, né, a Polícia Militar, senhores, o que a gente notou é que, com relação ao fluxo, né, como as situações de flagrante são encaminhadas pela Polícia Civil, como os boletins de ocorrência de crimes comuns de violência doméstica são todos encaminhados para a Polícia Civil, e a Polícia Civil acaba sempre encaminhando para a epidemiologia, a Polícia Militar, com relação ao fluxo, acabou com a sua atuação um pouco esvaziada. Então, assim, a gente combinou aqui que ela apenas vai encaminhar o boletim de ocorrência para a epidemiologia se forem questões não criminais, que são violência doméstica contra a mulher, porque se você for observar o rol de violências domésticas possíveis do artigo 5º da Lei Maria da Penha, é possível observar que existem condutas lá que são violência e não são crimes. Foi uma escolha legislativa, fazer o conceito de violência ser maior que o conceito de crime. Então, nesses casos, né, em que for relatado qualquer tipo de violência, eles estão orientados a encaminhar, e se a vítima não quiser representar, muitas vezes o boletim não vai para a Polícia Civil. Então, nesse caso, também a Polícia Militar encaminha. Então, ficou sendo muito subsidiária com relação ao fluxo, né, gente? Só com relação ao fluxo, a atuação da Polícia Militar. E a assistência social, né, já estamos aqui encaminhando para o término desses órgãos, né? Ela é composta, né, em geral, pelo CRES, onde há CRES, onde não há CRES, as equipes de assistentes sociais e de psicólogos vinculados à Secretaria de Assistência Social que fazem, às vezes, da alta complexidade, né, da média e alta complexidade, da atuação da assistente social especial, né, que é a atuação eminentemente do CRES, né? E centro de referência de assistência social, que são para os casos comuns, vamos dizer assim, que dão a situação de risco, né, da assistência social. E aí, percebam, a assistência social é o azulzinho, né? Então, a Polícia Militar encaminha o boletim de ocorrência, naquelas hipóteses que eu falei para a epidemiologia, que encaminha para a assistência social. As unidades de saúde mental, encaminham a ficha para a vigilância epidemiológica, que aciona a assistência social. A Polícia Civil, né, encaminha o boletim de ocorrência para a vigilância epidemiológica, que encaminha as informações para a assistência social. Né? Então, como ela se integra, elas recebem os relatórios extraídos da ficha SINAM, da epidemiologia via e-mail, né, como mostrado aqui. E aí, gente, a atuação aqui, assim, eu acho que junto com a saúde mental, eu acho que é aqui que o fluxo brilha, vamos dizer assim, né? Que é poder trazer a intersetorialidade, né? E assim, tudo que está aqui na tela, que são para uma atuação efetiva, se os senhores observarem, tudo que está aqui é estritamente função
do CRES. Função legal do CRES. Não tem nada diferente aqui. Só que, a partir do momento em que o CRES é acionado por meio do fluxo, eu achei importante trazer aqui para que os senhores possam cobrar, né, para que um receba lá no CRES essa ficha, e aí ela pergunta sobre benefícios eventuais, não tem, não quer, tá bom, fim. Não, gente. Pessoal, para que o fluxo seja efetivo, o CRES tem que fazer a sua função com inteireza, né? O CRES tem que fazer toda a sua função em todas as frentes. Tem que fazer um acolhimento correto, tem que realizar um contato dessa vítima por meio de uma busca ativa e agendando esse atendimento. A busca ativa aqui é a tônica. Tem que oferecer benefícios eventuais, tem que inserir, eventualmente, crianças e adolescentes e idosos no serviço de convivência. Tem que buscar promover a autonomia financeira dessa mulher, dever do CRES. Tem que encaminhar para outros serviços da rede, né? A atuação em rede é, essencialmente, a atuação típica da assistência social. E aqui, né, a gente optou para que a porta de entrada seja para o CRES, porque, sem dúvida alguma, a violência doméstica faz parte da assistência especial, né, da assistência especial em proteção, de atuação da assistência social. Então, ele faz o contato inicial e encaminha para o CRAS. O CRAS acaba controlando, em algumas hipóteses, certos benefícios sociais continuados, né? Então, aí, eventualmente, encaminha, né? Então, o que é que o CRAS faz para uma atuação efetiva? Ele recebe os encaminhamentos, também analisa a concessão para benefícios eventuais e fixos, né, como Bolsa Família, insere essa criança também nos serviços de convivência, e aí, senhores, duas atuações mais exclusivas do CRAS, ou que é mais ligadas ao CRAS, que são os PAIs, né, que são os serviços de proteção e atendimento integral à família, que é o serviço que busca, essencialmente, por definição, fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Se os senhores observarem, em geral, um agressor de violência doméstica, ele se torna tão mais efetivo na sua opressão, quanto mais isolada essa mulher estiver. Quanto mais esgarçados estiverem os seus vínculos com a sua família e com a sua comunidade, mais poder ele terá sobre essa mulher. Então, o PAIF, ele tem uma importância muito grande, assim como as rodas de conversa, né, que levam à reflexão dessa mulher. Muitos CRAs possuem também esse tipo de serviço. E aí, diretrizes, mais uma vez, capacitação contínua vai estar em todos aqui. E aqui esse segundo ponto é interessante. Como existe, né, doutora, muita resistência dessa mulher vítima, para evitar a resistência dela, né, eu posso oferecer grupos não diretamente ligados à violência, né? Até a doutora fez dentro do Voando no Alto, né? Tem a palestra de independência financeira e conscientização financeira, né? Que, olha, a vítima de violência doméstica seria bem importante para ela, né? Mas pode ser importante também para outras mulheres, né? Para outras pessoas. Então, muitas vezes eu consigo atrair para esse serviço uma mulher que está em negação, uma mulher que quer, que está evitando, né? E, gente, não existe, mas está enganando. Não, não é isso. É resistência. Resistência, muitas vezes, é nociva. Resistência custa vidas, né? A resistência pode custar a vida. Então, eu estou tendo uma postura aqui de vida, de integrá-la, né? Então, criar grupos, curso de empoderamento é muito importante, né? Eu preciso conscientizar, gente. Muitas vezes, normalmente, as equipes sabem, mas eu preciso conscientizar essa mulher, esse CRES, o CRAS, que essa mulher tem vergonha, né? Essa vergonha dificulta a aceitação do atendimento, porque muitas vezes ela
parente, longe de alguém da rede, e ela morre de medo daquela situação vazada, ela ser apontada, que a mãe vai dizer, eu avisei, igual a gente teve um caso aqui. Então, assim, a gente precisa, eles sabem, mas a gente precisa destacar isso. Eu preciso destacar, né, o sigilo das informações, mais uma vez, né? Eu preciso destacar a necessidade de qualidade dos dados, né? E preciso alinhar. Se essa mulher vai direto para o CRAS, ela é encaminhada para o CRAS, para evitar que essa mulher tenha que ficar contando 1 milhão de vezes. Ele acolhe, né? Assim, depende da situação, né? Ela já sentou, já começou ali, né? Você faz porque já aconteceu, né? Mas, assim, se essa ficha for recebida só no CRAS, ela deve ser direcionada para o CREAS. É o CREAS que vai fazer essa busca ativa. E, assim, a ciência social ela é essencial para o funcionamento da proteção integral, da rede de proteção, porque ela vai atuar sobre os fatores econômicos, de dependência financeira, de dependência econômica, que muitas vezes são esses fatores que geram perpetuação dos ciclos de violência. Ela vai disponibilizar programas sociais, benefícios sociais, que vão trazer independência e autonomia para essa mulher, para que ela possa, não existe ninguém passando fome que seja autônomo e independente, né? Então, querer que essa mulher se torne autônoma e independente, se cuidou da casa por 10 anos e agora se vê passando necessidade, porque vai tirar o homem de casa, já aguentou 10 anos, eu aguento 10 mais. A gente não pode deixar esse pensamento acontecer, não pode ter espaço. Ela precisa ver que ela vai ter, sim, um apoio econômico e social pelo Estado para evitar que esse seja o pensamento predominante, né? E aí ele vai proporcionar também ação social, apoio psicossocial e reintegração social para tirar essa mulher do isolamento, o que sempre traz uma noção de pertencimento, uma noção de empoderamento mesmo dela diante do problema, tá? E aí, a vigilância epidemiológica, né? Falando aqui do último ator, juro que está acabando essa parte, do último ator aqui do fluxo, que é a vigilância epidemiológica, né? Que são os amarelinhos aqui, né? Vejam que ela sempre é central aqui. Ela vai aí, como é que ela se integra ao fluxo? Ela é central no recebimento dos casos de violência. Ela recebe as fichas e boletim de ocorrência dos diversos órgãos de entrada. Podem ser esses que eu mostrei, podem ser muitos outros, como os senhores vão ver. Ela que realiza a inclusão das informações no sistema SINAM, né? Ao inserir essas informações, ela gera estatística, e aí ela extrai as informações das fichas e encaminha para todos os órgãos pré-estabelecidos, né? Dessa forma aqui, né? E aí, como é que a sua atuação efetiva vai ser tão efetiva quanto for célere esse encaminhamento dos casos de violência, né? Diretrizes não tem muito, né? Assim, porque a atuação dele é muito, vamos dizer assim, é uma atuação burocrática, mas essencial, né? A gente sempre precisa reiterar com eles a importância desse envio para os casos, para toda a rede de proteção, para o cumprimento da rede de proteção. E a sua importância, ela é a engrenagem central no combate à subnotificação e para o acionamento da rede, gente. A rede só vai ser acionada em sua inteireza na medida em que, uma vez que a epidemiologia encaminhe as fichas corretamente. Com esse acionamento, a rede vai andar, né? E aí eu vou conseguir também, com isso, avaliar e monitorar o fluxo, porque a partir do momento que ele centraliza as informações, é possível saber se o fluxo está ou não funcionando. E é fundamental, não esqueçam de falar isso para os gestores, quando quiserem o apoio deles, para disponibilizar, né, e convencer os órgãos a cooperarem, vamos dizer assim. Ele gera estatística gerando mais recursos, porque, sem dúvida alguma, existe um aumento, né, dos casos notificados, e ele permite o real dimensionamento do problema, para que a gente não fique tão às cegas como a gente normalmente fica, né? E aí, tá, eu fui lá,
implementei o fluxo, né? Os senhores aqui, vou colocar ele na tela, e aí os senhores estão com mais ou menos esse fluxo aqui implementado. A Polícia Militar está recebendo as vítimas, nos casos definidos está encaminhando para a epidemiologia, que está acionando a saúde mental e a assistência social. A saúde, por meio das UBS, dos hospitais de saúde mental, está recebendo as fichas, está encaminhando as fichas, melhor dizendo, encaminhando para a epidemiologia, que encaminha para saúde mental, quando não for quem encaminhou, assistência social, Polícia Civil e Ministério Público para fim de fiscalização. A Polícia Civil, mais uma vez, está recebendo os BOs e encaminhando, as vítimas, né, encaminhando para a vigilância epidemiológica, as informações dessas vítimas, que encaminha para a saúde mental e assistência social. Esse é o esqueleto básico. Esse é o mínimo para existir um fluxo, para existir uma rede de proteção. Eu trago a saúde, que é o destinatário daquela obrigação da lei, da notificação, né, que fala da notificação obrigatória a ser encaminhada para a epidemiologia, e eu trago a Polícia Civil, que é a principal porta de entrada para os casos de violência doméstica. Mas, gente, todo órgão existente pode ser trazido do fluxo. Então, eu vou observar a minha realidade. Eu tenho conselho tutelar. O conselho tutelar, ele faz os relatórios de situação de risco. Ora, por que eu não posso trazer? Eu trago o conselho tutelar. Nós recentemente fizemos isso. Nós trouxemos os conselhos tutelares que, em caso, né, quando se deparem com uma situação, vão lá atender uma criança em situação de risco e percebem que há uma situação de violência doméstica. E nós acordamos que eles vão encaminhar os relatórios também para a vigilância epidemiológica. A assistência social. Mas a assistência social já não está no fluxo? Veja, percebam. A assistência social, ela recebe as fichas. Mas no primeiro momento, para não tornar tudo mais complicado, a gente não incluiu eles como encaminhadores, e recentemente nós encaminhamos para eles o dever de notificar a epidemiologia, com o envio dos relatórios psicossociais. Então, ele passou também a encaminhar as notificações. Então, aqui eu teria também, além desses três, né, eu teria também a assistência social, encaminhando as fichas, conselho tutelar, encaminhando as fichas. E, a partir daí, vem para a epidemiologia, que aciona toda a rede. E aí eu trago, me aproximando do fim, algumas questões práticas essenciais, né? Primeiro, atenção, pode parecer bobagem, mas atenção aos e-mails corretos, né? Deixem de forma muito clara para quem cada órgão precisa notificar, né? Então, assim, a Polícia Civil, gente, policiais civis, não esqueçam, boletim de ocorrência para epidemiologia. Saúde mental, epidemiologia. Então, a partir do momento da epidemiologia, né? Então, Polícia Civil, Ministério Público, assistente social e saúde mental, quando não for a porta de entrada. Isso para as unidades de saúde, né? Eu preciso ter clareza. E a fiscalização, gente, para isso eu preciso ter uma fiscalização por meio de feedbacks dos órgãos e eu preciso acompanhar os inquéritos policiais que chegam. Chegou um inquérito policial, fala, né, com o oficial, você dá uma olhadinha no e-mail da sua unidade, olha lá, essa situação que está descrita nesse inquérito policial, eu recebi no meu e-mail essa situação, recebi. Opa, o fluxo está funcionando. Não, opa, chegou aqui, ó, vítima tal. Vítima tal não tem aqui, ó, o fluxo não está funcionando. No começo, tem que ficar em cima, né? Fica em cima, mas isso acaba certamente levando ao funcionamento. E aí, conclusão, né? Eu acho que o que eu quis trazer são alguns efeitos concretos, né, da notificação. Olha, eu tenho uma obrigação legal, uma obrigação que parece ser uma obrigação despretensiosa, e eu posso pegar essa obrigação legal para acionar toda a rede. E aí,
eu pego essa obrigação, e a partir dessa obrigação legal, que é essa informação circular na rede, eu trago para a Polícia Civil e faço com que a principal porta de entrada tenha informações sobre violência doméstica de vítimas andando por toda a rede, acionando toda a rede. Eu tenho a Polícia Militar encaminhando o boletim de ocorrência, acionando toda a rede. Então, a partir dessa obrigação legal, é possível criar uma poderosa rede de proteção integral às mulheres. Se os senhores observarem bem, essa forma de trabalho, ela é, vamos dizer assim, só uma forma dos órgãos se comunicarem. Eu posso preencher esse fluxo da forma que eu quiser. Então, se eu tenho qualquer estrutura na minha comarca, eu posso preencher esse fluxo. E os benefícios, gente, né? Para a vítima, ela vai parar de peregrinar entre diversos órgãos, né? Então, ela chegou na delegacia, registrou o boletim de ocorrência, e aí ela fala assim, olha, eu assim, vou precisar de algum programa social, de aluguel social, e a delegada fala, vai lá no CRAS, vai lá no CRES, ela chega no CRAS, não é no CRAS, não, é no CRES, aí você vai no CRES. Aí, falaram que aqui também tem psicólogo, né, eu acho que eu estou precisando, não estou me sentindo muito bem, tá bom, então, por que você não vai lá né, encaminha ela para a Secretaria de Saúde, então aí ela vai passar pelo médico, aí, não. Chega dessa peregrinação, chega dela precisar contar essa história 1 milhão de vezes. Né? Ela vai ter um acolhimento integral. Ela vai ter o apoio simultâneo de segurança pública para a proteção imediata, de saúde para suas lesões físicas, de suporte psicológico para os seus traumas, de assistente social para a sua autonomia. Então, a chance dela romper o ciclo de violência é muito maior. É muito maior. E aí, essa rede vai estar de forma articulada e, principalmente, de forma acolhedora para essa vítima. Vai ser falado na rede a forma de atuação dos órgãos. E essa vítima, certamente, será muito mais acolhida. Os órgãos, eu acho que, eu noto aqui que há uma sensação de redução, que há uma sensação da redução da impotência, né? Porque cada órgão vê o fluxo funcionando e ver, não, eu estou fazendo a minha parte, ele está fazendo a parte dele. Então, não fica assim, né, a ciência social trabalhando com essa vítima e tentando, né, incluir, empoderá-la, e aí questões emocionais claras ali, desassistidas, aquela assistente social percebendo que aquela vítima precisa de um tratamento em saúde mental que não está, a saúde mental, será que está sabendo, não está sabendo? Pronto. Agora, essa assistente social sabe que a saúde mental foi acionada. Isso traz clareza também. Todos sabem o que cada um vai fazer. Né? Quando você expõe para o órgão, eu quero que vocês façam isso, é o seu dever legal de fazer isso. E o outro órgão, né? E aí, eu estou falando com a saúde mental. E aí, a assistência social vê quais são as obrigações da saúde mental, porque eles não sabem muitas vezes, né? Que é normal. Então, existe uma clareza de responsabilidade. E aí a ciência social vai saber quando encaminhar para a saúde mental e vice-versa. Né? Tem um trabalho em equipe. Né? A rede se apoia em rede, gente. Quando uma rede se apoia em rede uns nos outros, ela é muito mais forte, porque ela sabe que pode contar com o outro. Existe um compartilhamento de responsabilidade. E todos atuam com muito mais desenvoltura, porque sabem que todos estão fazendo a sua parte. E aquele agressor sabe que aquilo não é pessoal. Aquilo não é pessoal. Todo mundo está fazendo. Então, eu tenho uma motivação renovada, porque eu tenho resultados sensíveis e mensuráveis. E isso aumenta o comprometimento de todos os atores envolvidos. Por fim, com relação ao benefício para os municípios, eu posso ter políticas públicas baseadas em evidências. Eu posso ir atrás de um CAPES, financiamento federal, por exemplo, através da tipificação, salvo engano, acho que esse é o termo, e aí eu consigo ir atrás com base em dados. Né? Eu consigo otimizar os recursos. Né? Aquela vítima passa a não precisar ser atendida e contar e usar o tempo daquele órgão tantas vezes para falar a mesma história, se revitimizando. Aquele órgão vai receber
essa situação, esse relatório, né, essa ficha, esse relatório tirado a partir da ficha, e vai poder direcionar esse atendimento, né? Ajuda na captação de recursos, porque a ficha SINAM alimenta o SINAM, gerando recursos. E eu tenho impacto de, de longo prazo, né, no município, aumentando uma cultura de paz, né? Não é algo abstrato, né? Menos vítimas, menos mulheres violentadas, são menos crianças vendo mães sendo violentadas, pais violentando, que provavelmente serão crianças com menos chance de serem violentadores e violentados, né? Jaguapitã, né? No primeiro ano, esses são dados do primeiro ano, que foi quando a gente estava mais alinhado, aí mudou a administração, e aí a gente está engateando, né, com essa nova administração, na relação. Tive 85, no primeiro ano, notificações processadas e distribuídas, que gerou um aumento de 49% das medidas protetivas, sendo que todos os órgãos receberam todas as notificações, todos. E aí, lembrando, né, que mais notificação não é igual a mais violência. Mais notificação é igual a redução de invisibilidade. São casos que sempre existiram e que não eram vistos. Aconteceu recentemente, uma vítima foi registrar um boletim de ocorrência, um policial com escutativa, ele foi registrar um extravio de documento, e aí, através da escuta dela, ela acabou pedindo, uma escutativa, ele notou que tinha um caso de violência doméstica e acabou essa vítima solicitando medidas protetivas, né? E a origem da notificação, né? Olha, percebam aqui, ó, o hospital mandou 20 casos e a OBS 3. Vários desses casos jamais chegariam ao sistema de justiça. Jamais. E, então, a existência dessa notificação tirou essa mulher da sua violência da invisibilidade para o Estado, né, que passou a poder atuar nesses casos, né? Isso aqui em Jaguapitã, isso no primeiro ano, né? E aí os desafios, gente, são persistentes, né? Obviamente, nem tudo são flores, né? O principal desafio que nós notamos aqui é a por tudo que nós falamos, a baixa adesão das vítimas ao acompanhamento, né? Por meio de julgamentos de cidades pequenas, né? Ela tem muita vergonha quando a assistência social chega na casa dela, né? A gente estava tendo no início aqui muita demora nos programas sociais, acho que isso melhorou um pouco, mas a gente também estava tendo, e melhorou bastante, muitos dados incompletos, né? A questão teve muita resistência no começo com relação aos profissionais de saúde, mas assim, isso melhorou bastante. Só é possível criar uma verdadeira rede de proteção para mulheres vítimas, com aumento mensurável da segurança, com transformação real da vida delas. Aqui estão os contatos, né? Eu vou disponibilizar quem quiser tirar uma print. E eu quero voltar para os senhores. E só falar, né, que uma coisa que muitos principalmente da saúde, né, reclamam do medo de retaliação. Isso precisa ser trabalhado, né? Eu sempre me coloquei à disposição, sempre falei assim, olha, se vocês registrarem um caso, esse cara começou a passar na frente da sua casa e começou a olhar para você, né? A gente vai pedir medida, né? Vai pedir alguma cautelar, vai pedir, não interessa, entendeu? Ele que dê a volta, porque, olha, aí depois da cautelar ele continua passando, olha, eu vou vou ficar na dúvida, submetendo esse agente público a medo, né? Ou vou fazer ele mudar o caminho dele, ele que mude o caminho dele, né? Não posso admitir que alguém que esteja trabalhando começa a trabalhar se sentindo ameaçado. E a partir do momento em que é criada uma cultura, os agressores e a sociedade deixam de ver isso como algo pessoal. Ai, nossa, por que ela notificou? Será que ela não gosta de mim? Será que é porque eu votei no prefeito tal ou no prefeito tal? A gente sabe que no interior é assim. Não, gente. É o padrão, é a regra, e se coloquem à disposição sempre dos órgãos para atuar. Eu falo assim, ó, não vou ficar 24 horas na sua casa, não. Eu não vou ficar. Mas eu garanto para vocês que se a pessoa olhar feio para vocês,
eu vou pedir medida. E se ela voltar a olhar de novo, eu vou pedir a prisão dele. E nunca, e eu falo, né, não tem estatística, né? Estatística tem para morte de promotor e juiz, mas para servidor que está trabalhando nisso, não. Então, eu gostaria de agradecer imensamente. Eu falei para a Eleonora que não sabia se ia dar 1 hora, mas, enfim, tinha, acho que, algumas coisas para falar. Eu procurei trazer, né, a questão do fluxo, volto a dizer que é uma forma de comunicação dos casos de violência doméstica e que pode ser adaptado a absolutamente qualquer município de qualquer porte, independentemente de algum projeto que já tenha ou da estrutura existente. É uma forma dos órgãos conversar, né? A partir de uma notificação obrigatória, eu faço dessa notificação uma oportunidade para a criação de uma verdadeira proteção, de uma verdadeira rede de proteção à vítima de violência, vítima de violência doméstica e familiar, fazendo com que ela possa se sentir segura, fazendo com que o problema seja abarcado de uma forma interdisciplinar, permitindo que essa mulher possa, afinal, né, depois de tanta dor e sofrimento que já passou, certamente, romper esse ciclo de violência. Muito obrigado, senhores. Obrigada, doutor Bernardo, pela excelente explanação. De fato, o fluxo, ele traz de forma simples, né, como os órgãos precisam se comunicar para serem mais eficientes no combate à violência contra a mulher e no tratamento dessa vítima, né? E um fluxo é um projeto de baixo custo, né, para todos e de alto impacto, né? E esse fluxo ele pode ser aperfeiçoado conforme o contexto e a maturidade de rede de cada comarca. Então, em comarcas menores como a nossa, que de Jaboticã, que inclui Guaraci, os nossos recursos humanos e materiais, eles são efetivamente limitados, né? E, então, nós trabalhamos com um número reduzido de atores, priorizando essa comunicação mais ágil, né, e o comprometimento dessa equipe na linha de frente, mas em comarcas maiores e com múltiplos equipamentos públicos, com maior volume de atendimentos, é possível integrar já sistemas informatizados, criar núcleos especializados para este monitoramento. Então, é perfeitamente adaptável, como o doutor já falou, e eficiente, porque fortalece essa rede e conseguimos um diálogo melhor para que essa mulher não saia de órgão em órgão, tendo que repetir inúmeras vezes sua situação e provavelmente revitimizando a cada novo relato. Então, eu gostaria de agradecer a todos os participantes de hoje, gostaria de agradecer mais uma vez a Escola Superior do Ministério Público do Estado do Paraná, na pessoa da Leonora, que criou todos os mecanismos, meios para que nós pudéssemos estar aqui mais esse projeto Mão na Massa, apresentando o fluxo. Gostaria de agradecer também o acolhimento da instituição e me colocar também à disposição de todos que for necessário. Agradecer ao doutor Bernardo pelo convite para mediar esse tão importante evento aqui da escola e agradecer ao doutor por todo o trabalho que tem desempenhado na comarca de Jaboticã. Certamente, nós, com um trabalho diário, conseguimos cada vez mais criar mecanismos de proteção a essas vítimas e talvez romper muitos ciclos de violência que ainda existem, né? Eu, aqui no chat, eu agradeço todos os participantes que fizeram inúmeras interações conosco, e gostaria também de falar para residente Daniele que eu estou à disposição para receber o trabalho dela de mestrado, que certamente vai contribuir muito aqui com o nosso fluxo. Obrigada também, doutor Fabrício, que elogiou a explanação do doutor Daniele, e me colocar à disposição. Doutor Bernardo, gostaria de fazer uma última fala de finalização? Sim, eu só gostaria de agradecer imensamente a atenção de todos, né, que a atenção hoje é um recurso tão valioso, disputado por todos, né, os senhores. A gente sabe como é difícil
manter a atenção hoje em dia, né, com tantas distrações. E dizer que tenho muita satisfação de poder trazer para os senhores, porque eu acho que boas ideias, né, é uma ideia, além de, sobretudo, uma ideia. Boas ideias precisam ser replicadas, né? Então, eu acho que a gente, com isso, faz com que a mulher que é vítima de violência doméstica familiar, que é uma verdadeira epidemia, esse fenômeno, né? Um jargão, é um lugar comum, mas precisa, tem coisas que é bom repetir sempre, elas possam ser verdadeiramente acolhidas. Se uma comarca, né, se uma mulher a mais pudesse ser acolhida em razão de alguma implementação, não total do fluxo, mas de uma outra incorporação na sua própria comarca de alguma outra diretriz do que foi trazido aqui, já valeu a pena, né? E gostaria também, imensamente, mais uma vez, agradecer a Leonora, agradecer a doutora Fernanda pelo convite, agradecer a todos, e agradecer a todos da rede, né, que sem a rede aqui, né, daqui de Jaguapitã, de Guaraci, não seria possível, né, a gente implementar o fluxo. Eles têm sido parceiros essenciais no nosso trabalho, né? Então é isso, espero que todos tenham um ótimo dia e podem encerrar, né, Leonor? Sim, já podemos encerrar, doutor. Obrigada a todos e todas. Encerramos aqui.